Olá, bem-vindo ao nosso quarto dia já de encontro da Feninger Digital, quinta-feira, dia 27/8, e a gente agora vai falar com a Laís Kaluzny sobre Growth Hacking, como que a gente aplica isso na nossa realidade e pode ajudar nesse processo agora de Covid-19 a, a encontrar o nosso cliente da melhor maneira possível dentro desse mundo gigantesco que é o mundo digital. Agora é com você, Laís, pode ir. Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no convite de conversar com todo mundo. Então, como a Patrícia já introduziu, o Growth ele é justamente uma ferramenta que eu vou ensinar para vocês um pouquinho hoje sobre como chegar, né, nesses buyers e nesses shoppers que estão aí espalhados por esse mundão digital. Então, meu nome é Laís Kaluzny, eu sou uma ex-literata que se apaixonou pela publicidade e acabou mudando de área, e eu já vi o Growth ser aplicado em tudo. E quando eu falo em tudo, é em tudo mesmo, do pequeno ao grande negócio, do negócio online ao negócio analógico, né, ali no offline, no ponto de venda mesmo, dos mais variados perfis, de saúde animal até o setor de tecnologia elétrica. Então, eu acho que isso já mostra uma coisa que é muito importante sobre o Growth, que ele é uma metodologia. Ele nada mais é do que um jeito da gente fazer as coisas diferente, baseado em testes rápidos e análise de dados, que faz justamente isso que a imagem está dizendo aí para a gente que não dá, né? Ser bom, barato e rápido. E ele é aplicado efetivamente a qualquer contexto, já que ele é uma nova forma de fazer as coisas. Vocês vão aprender hoje a seguir essa metodologia, a seguir esse método, e a partir de amanhã ou de hoje à noite, para quem já sai mais empolgado, já começa a aplicar isso em cima do seu negócio. Legal? Beleza, Leis, mas eu vou aplicar essa metodologia para quê? Porque todo negócio mais deseja sempre acelerar o crescimento. E aí, especificamente, ainda mais quando a gente está nesse começo de processo, é crescimento da receita e crescimento da base de clientes, né, dos seus buyers e dos seus shoppers aí. Então, ele é um processo que ele acontece totalmente de dentro para fora, tá, pessoal? Então, como eu disse, ele é um processo que é linkado em análise de dados. Então, essa é a parte do de dentro, né? A gente avalia o que está acontecendo dentro de casa. Quando a gente vai para fora, a gente vai testar, a gente cria algumas hipóteses, né, quando a gente olha para dentro de casa, e a gente vai testar isso lá fora, né? Então, como que eu vou comunicar esses pontinhos de valor que eu achei no meu produto para começar a tracionar? E aí sim, a gente começa a trazer receita, porque sempre o nosso cliente mais fiel, ele é sempre mais rentabilizável, né? Então, esse pessoal que já está por aí usando as joias de vocês, já está sendo um advogado da marca, é com eles que a gente começa a rentabilizar mais fácil, para que isso possa se expandir depois. Legal? E aí, no fim de tudo, no fim das contas, quando a gente olha, o que o Growth faz? Ele transforma a sua comunicação em uma verdadeira máquina de crescimento. Quando o Growth ele já tem uma certa atração, né, vocês já aprenderam a fazer e esse desenvolvimento ele está bem mais natural, isso acaba, é uma bola de neve, né? Você vai pegando cada vez mais impulso e você vai aprendendo a comunicar cada vez melhor e de forma cada vez mais precisa os pontos do seu produto e sobre o seu negócio, de cada joia, de cada peça, de cada coleção. Você aprende a comunicar isso de forma muito mais eficiente e aí é só alegria que vem no final do processo, né? E se a gente está falando de encontrar esses buyers, esses shoppers e de atraí-los, né? A gente não quer só encontrá-los, a gente quer trazê-los para dentro do nosso contexto de negócio. Isso tem que ser com base numa comunicação que não só impacte eles, mas que também seja atrativa, né? Então, é nesse território que a gente vai tateando. E é importante reforçar, eu tenho certeza que vocês sabem disso, mas isso sempre com base no trabalho de vocês, no que vocês fazem de mais diferente para colocar lá fora, né? Então, cada peça que vocês querem ver atingir um público maior, cada coleção que vocês querem ver atingir um público maior, e de forma geral no seu negócio, o Growth consegue fazer muito bem. E aí, quando eu chego nessa parte, geralmente é quando o pessoal fica super animado e fala, nossa, vai resolver todos os meus problemas, e é aqui que eu gosto de falar, calma, porque não é bem assim. O Growth, ele não é uma bala de prata, ele não vai resolver todo e qualquer problema com uma única tacada. O que ele vai fazer é que ele vai te ajudar a ter uma série de pequenas descobertas super bem sucedidas e que vão acumulando pequenos crescimentos, e aí quando você olha para trás você fala, caramba, eu já andei um montão. Então eu acho importante ter essa noção, até porque quando a gente fala de teste, a primeira coisa a qual a gente está sujeito é errar. Eu vou até falar um pouquinho mais disso com vocês depois, mas é importante saber que vão ser várias pequenas vitórias e vários pequenos erros também.
Mas a partir do momento que você vai aprendendo e essas coisas, essas descobertas, elas vão se acumulando, você começa uma caminhada que vai te trazendo muito sucesso. Então, só manter isso em mente. E como eu já disse, ele é um processo, né? Então, essa é uma imagem que ela é muito utilizada para explicar o growth, né? A gente parte da parte direita do círculo, a gente parte da análise. Então, é o que eu falei de olhar para dentro de casa, a gente vai gerar uma série de ideias, né? De hipóteses em cima do que pode estar atravancando o nosso crescimento, né? Porque se a gente quer gerar crescimento é porque a gente não está feliz onde a gente está. E aí a gente vai priorizar, eu vou explicar um pouquinho do porquê que a gente não pode sair fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente vai priorizar esses testes e a gente vai testar, aí a gente vai analisar de novo por quê? Porque eu preciso aprender com o que eu estou testando, né? Não adianta a gente sair soltando um monte de teste que podem ou não estar dando bastante resultado se a gente não sabe quem está dando resultado, em que medida e como que eu aproveito esse resultado. Então, quando a gente estiver seguindo esse processo, é legal a gente lembrar de 5 coisas. Você tem que ter muita clareza do teu problema, então, eu vou até fazer um exercício com vocês em seguida, mas vocês têm que saber o que vocês querem resolver, porque apesar do Growth ser uma metodologia super versátil, ele precisa ter um foco, você precisa saber em cima do que você quer trabalhar, então isso é super importante. Você precisa ter uma meta, né? Parece um pouco contraditório, mas assim, você tem que saber muito bem, em resumo, você tem que saber muito bem de onde você está saindo e onde você quer chegar com esse teu processo de growth, né? Você tem que ter um lugar, uma visualização muito clara do que você quer conseguir. Você tem que ter dados, e aí quando eu digo dados, não imagine aqueles bancos de dados gigantescos que passam correndo na tela de quando a gente vê seriado de hacker, não. Você tem um público no Facebook, você tem um público no Instagram, se vocês estão trabalhando e-commerce, seja numa plataforma à parte, seja dentro dos próprios e-commerces dessas plataformas, você tem dados que estão sendo gerados ali. Você pode ter uma planilha, você pode ter um caderninho, você tem abertura para conversar com os seus clientes mais fiéis, ou se você está começando um negócio agora, você consegue se espelhar um pouco em quem são as suas referências e você pode conversar muito com pessoas que comprariam o seu produto, quem você acredita que é o público-alvo da tua nova coleção ou do teu novo negócio. Isso tudo é dado, né? Tudo que a gente consegue olhar e extrair algo, a gente trata como dado quando a gente fala de growth. Você tem que ser extremamente desapegado, porque o que eu vejo muito acontecer a gente acaba criando a gente se apega ao problema, né? Essa é a primeira coisa. E aí, quando a gente começa a pensar em testes para tentar resolver aquele problema, a primeira coisa que acontece é que a gente geralmente acha um teste que a gente tem certeza que vai ser a nossa bala de prata. Então, a gente já se esquece do primeiro princípio de que não existe bala de prata. E você quer testar e você testa, e aí claramente os resultados que voltam, eles não são positivos. Você tem que abandonar aquela hipótese, aquela hipótese não é válida. Vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Eu tenho uma hipótese de que se eu lançar uma coleção de colares com pedras roxas, eu vou vender muito mais. E aí você produz 100 unidades, que já está errado porque não foi barato, você não economizou tempo, você não economizou recurso, você apostou tudo que você tinha ali e você vendeu 3 peças. Claramente não é uma hipótese que era verdade. E aí quando a gente fica apegado, a gente quer insistir, a gente quer ir repetindo aquele teste até ele dar certo. E aí a gente também já está se afastando de um princípio muito importante. Você precisa ser rápido. Para você ser rápido, você não pode ser apegado. Então, sempre testar da forma mais enxuta possível. E por último, e mais importante, né, não nem menos importante, é o mais importante, você tem que ter foco. E aí não só no seu problema e em onde você quer chegar, mas especialmente nos seus clientes. Se a gente está falando de trazer crescimento, se a gente está falando de tracionar o seu negócio, de trazer faturamento, de trazer uma base de clientes maior, você precisa estar focado no que eles querem. E tudo que você for testar, tudo que você for estudar, você tem que fazer com base no que eles estão te dizendo. Você parte dos seus achismos, mas deixa eles te dizerem se você está certo ou não. Então, assim, posso garantir que faz uns 5 ou 6 anos já que eu trabalho quase que exclusivamente com growth, planejamento estratégico. Seguir esses princípios me deixam, eles te economizam muita dor. Então, eu tô meio que dando o caminho das pedras aqui para evitar sofrimento. E vamos lá para esse processo, então, né? Como que eu aplico isso na minha jornada? Primeiro, você tem que ter clareza do teu problema. Então, define que problema você quer resolver. E aí, 2 pontos muito importantes. Seja específico e seja sincero. Específico, eu digo o quê? Eu não vendo. Isso não é um problema. O meu faturamento vem caindo consistentemente mês a mês porque eu deixei de vender toda e qualquer peça de anel. Isso é um problema.
Isso você está sendo específico, é aí que a gente consegue atacar. Ser sincero pensa se o que você está colocando como um problema é de fato o problema ou o que você quer que seja o problema. Então, eu tenho um desafio porque o meu vendedor não vende. Esse é de fato o problema? Você fez tudo já antes de chegar nesse problema que você podia ter feito? Então, teve treinamento? Ele tem entendimento sobre as peças? Ele tem estrutura e recursos para fazer aquela venda? Então, isso que é importante. Você sempre chegar na última camada possível daquele problema antes de assumi-lo como um problema em si. Opa, deu uma puladinha. Segunda etapa, saiba onde você quer chegar. Então, beleza, você definiu o seu problema e agora é legal que você consegue imaginar um mundo onde aquele problema não existe, né? Então, vamos ficar com a queda de faturamento consistente porque você não está mais vendendo anel. De repente, no mundo ideal, o anel é o teu carro-chefe de faturamento. Então, ele está carregando a sua marca porque você está vendendo anéis pra caramba, você achou o modelo e a faixa de preço, tudo certinho, como comunicar para fazer do anel o teu carro-chefe. E aí você vai transformar esse cenário em uma meta. Obviamente que aqui eu fiquei super no etéreo, justamente para dar o exemplo de que essa meta ela precisa ser quantificável. Você só sabe que você chegou lá quando essa meta ela é quantificável, muito por causa da natureza base do growth, que é trabalhar com dados. Então, se eu perdi 30% de faturamento de janeiro para cá, porque eu deixei de vender anéis, você precisa reverter isso na outra proporção, né? Então, a minha meta é, em dezembro, ter 50% do meu faturamento vindo de anéis, né? Então, é aí que você quer chegar, legal, a gente consegue quantificar isso, né? Você consegue, quando chegar lá em dezembro, você consegue baixar a tua planilha, o teu livro caixa, o que quer que seja, e ver se isso se realizou ou não. E aí, no meio desse caminhozinho, vão estar os vários testes que vão te incrementar. Então, de novo, não é um teste que você vai fazer que vai te tirar de menos 30 para mais 50 com um único acerto. São vários pequenos testes. E essa meta, todas elas têm que estar amarradas a um conjunto de KPIs, né, de pequenas métricazinhas. Então, se você quer crescer 50%, se você quer ter 50% do seu faturamento vindo de anéis, o que está amarrado a isso? Eu preciso, então, crescer o meu público interessado em anéis, é um primeiro passo interessante. Eu preciso aumentar a visibilidade da minha coleção de anéis, isso também é muito importante. Talvez, e aí também vale a gente olhar para dentro de casa, aumentar as opções, os modelos que eu tenho de anel. Talvez eu esteja muito presa a um único estilo, talvez aumentar a variedade de estilos. Esses são KPIs, e aí você define quais efetivamente respondem ao seu problema para conseguir, porque o que você vai acompanhar são eles, né? Você não vai só acompanhar se a sua meta aconteceu ou não. Mês a mês, semana a semana, teste a teste, você vai estar olhando para os teus KPIs, isso que é o mais importante. Então, beleza, você sabe onde você está, você sabe onde você quer chegar, você materializou isso, que é o mais importante de tudo, a gente tira do sonho, né? A gente transforma em uma meta. Então, agora vamos começar o processo, vamos arregaçar as manguinhas e vamos olhar para dentro de casa, olhar para o passado, olhar para o presente, para decupar, porque a gente sabe muitas coisas sobre o nosso público-alvo, sobre o nosso problema, sobre o nosso negócio, muito mais coisas do que a gente imagina que a gente sabe e do que a gente se dá crédito por saber. Por quê? Porque a gente não olha para onde a gente tem que olhar. Então, aquela planilha de Excel que o seu financeiro provavelmente fala para você alimentar todo mês, ela tem muito ensinamento. Aquelas campanhas do teu Facebook, do teu Google, do teu Instagram, por mais que você olhe para elas e não esteja satisfeito, ela tem muita coisa para te dizer. Aquela vez que você lançou um produto e você colocou ele de uma forma específica na tua vitrine, na tua bancada, e ele vendeu que nem louco, tem coisa ali, tem algo ali te dizendo muita coisa. Então, é para trás que a gente precisa olhar. Por quê? Porque a gente se economiza muito tempo também. Aqueles 5 pilarzinhos que eu falei para vocês antes, é um pouco disso, é de olhar para dentro de casa e já sair fazendo mais fácil. Então, começar a pensar bem no que está aí na sua tela, o que pode estar, o que está ou o que pode estar te barrando, quais as possíveis origens desse problema, e para cada pequeno problema a gente pode chegar em uma solução, que são os seus testezinhos iniciais. Depois a gente ainda vai dar mais uma validada neles. Mas alguns exemplos. A navegabilidade da minha loja, quando a gente está falando de e-commerce, não facilita a compra. Legal. Então, quem sabe se a gente diminuir o número de passos entre a pessoa ver o produto e comprar o produto, será que isso não facilita, né? Em vez de ter um monte de etapas de checkout? A exposição dos produtos não faz sentido. Então,
eu não apresento eles em conjuntos ou em categorias ou em coleções. Cada hora aparece uma coisa, a pessoa às vezes vai clicar e aquilo muda, né? Tem muito e-commerce que fica muito em movimento e aí você dificulta a experiência. E se eu reorganizasse a minha página inicial para que ela mostre os meus principais produtos, porque eu já olhei para trás e eu sei quais eles são, ver como as coisas conversam. Meu Instagram não tem link com o meu canal de vendas, ele não me linka para o meu WhatsApp, ele não me linka para o meu e-commerce, ele não me leva a lugar nenhum. E se cada vez que eu postar um produto no Stories, eu colocar um link direto para a página desse produto no e-commerce? Será que também não incentiva um pouco as pessoas a comprarem? Então, é isso tudo que a gente tem que fazer. Pense em vários pequenos probleminhas relacionados à sua meta e pense em várias pequenas soluções. Laís, meu Deus, muito... desculpa, esqueci de falar. Essa primeira parte é a parte que a gente está analisando e ideando, tá, pessoal? Aqui a gente ainda não colocou nada para acontecer. A gente está só no mundo das ideias ainda. Mas agora a gente começa a fazer as coisas acontecerem. Então, vocês vão olhar para mim e vão falar assim, Laís, mas são muitos probleminhas e são muitas pequenas soluções. O que eu faço com isso tudo? Eu falo para você respirar, olhar para isso tudo e priorizar, que é aquela etapa que a gente tinha falado antes. Então, confronte essas suas hipóteses. E aqui eu já adianto, é onde você mais tem que ser desapegado, tá? Porque é aqui que você vai começar a achar que você já achou a sua bala de prata que não existe, é aqui que você vai começar a achar que você achou a solução para todos os seus problemas que não existe. Então, entre desapegado e comece a confrontar essas hipóteses, né? Então, dentro daquele mesmo banco de dados, né? E aí, de novo, sejam dados quantitativos ou qualitativos, olha de novo. Essas hipóteses, elas provavelmente saíram dali, mas olha com elas de outro ângulo para dentro daquele banco de dados. Porque às vezes a resposta para ela está ali. Você tirou a pergunta de um lugar e a resposta está em outra. Se você tem clientes que são compradores mais fiéis, também é muito legal conversar com eles sobre essas hipóteses. Então, nossa, eu não sei por que a coleção de anéis não está vendendo mais. Por que você comprava aquela primeira coleção de anéis? Uma conversa muito natural, porque geralmente cliente nessas horas, especialmente quando eles são próximos da gente, eles tendem a ser muito sinceros. Então, geralmente lógico, você parou de fazer o modelo que todo mundo comprava, pronto. Então, geralmente é esse tipo de coisa que acontece. Fazer um benchmark com o mercado também é legal. E aí, de novo, lembra que eu falei que growth é para qualquer porte? Muitas grandes marcas, elas aplicam growth sem falar que é growth. Então, olhar para grandes joalherias ou grandes e-commerces ou grandes marcas que você admira e que você se inspira um pouco, é legal para ver o que elas estão fazendo. Então, eu não vendo, eu estou com uma hipótese de que o meu e-commerce está vendendo muito pouco porque eu não tenho um link direto com ele. E aí, quando você começa a olhar para todas as suas inspirações, todas elas levam para algum canal de venda. Talvez não necessariamente para um e-commerce, mas elas estão levando para um WhatsApp, onde ele pode fazer a compra, estão levando para um site próprio. Então, é esse tipo de coisa que é legal começar a mapear. Conversar com a tua equipe, se você tiver, com a sua equipe de vendas e marketing também, porque, querendo ou não, eles são a linha de frente de quem está atendendo. Então, são eles que escutam muito o que o seu cliente está entendendo. Já vou dar um spoiler, tá falando, né? Desculpa. Já vou dar um spoiler aqui também. Muitos testes muito valiosos vêm de você conseguir replicar a linguagem que o teu cliente usa para falar da tua marca. Então, às vezes você chama de anel nó, porque é um nome super bonito, super artístico, e ele fala assim, é aquele anel que é torcidinho. Obviamente, você não vai desprezar todo o trabalho criativo que você faz em cima da sua coleção. Mas qual que é o meio termo? Como que eu consigo aproximar ele? Como que eu consigo usar a minha linguagem para aproximar um pouco do meu cliente e aproximar o meu cliente um pouco da linguagem que eu gostaria que ele usasse? Então, por isso que é legal esse trabalho. E se você mesmo faz isso, essa é uma oportunidade muito legal de fazer um exercício de distanciamento. Então, reveja suas conversas no WhatsApp, troca de e-mail, comentário em rede social. Isso ajuda você a começar a mapear esse perfil de cliente. E aí, depois dessa sabatina toda, algumas hipóteses ficam em pé e outras não. E aí a gente pega essas que são sobreviventes e vai efetivamente testá-las, né? Então, essas hipóteses que sobram, a gente vai desenhar testes que a gente vai jogar para o mundo, né? Para aí sim a gente começar a entrar naquela curva de pequenas vitórias que vão somando grandes sucessos. Então, você precisa pegar cada hipótese e definir como que você vai testá-la. Então, a hipótese é: eu acho que eu não vendo anéis, porque eu tenho uma coleção muito restrita. Legal. Como que eu testo isso?
ela tem que, para qualquer teste, ele tem que ser metrificável, tá? Então, igual a meta, você tem que conseguir ter um número em cima disso. Tem que ser barato, porque a nossa intenção aqui é que você aprenda rápido e que você não precise fazer grandes investimentos. Então, assim, sempre que for possível testar no orgânico, show, siga por esse caminho. Tem que ser rápido, 1 semana, 10 dias, 15, estourando, porque como o retorno tende a ser rápido, você vai crescendo em cima daquilo. Então, você não ficar esperando meses para ter o resultado de um teste. E ele tem que ser impactante, por isso que eu falei de prestar atenção em como as pessoas falam da sua marca. Porque você precisa falar de uma forma que já se conecte com elas. E quanto mais impactante uma comunicação é e menos retorno ela gera, talvez não seja um problema de comunicação, seja algo que está ainda por trás daquilo. E isso já vai te dando pistas. Então, estejam sempre com esse radar ligado, que tudo, mesmo as negativas no processo de growth, estão te ensinando alguma coisa. E todo aprendizado nesse processo é super valioso. Você vai prometer para mim que você vai fazer um teste por vez, porque os testes, eles geralmente se contaminam, né? Então, eu vou lançar uma publicação nova e eu vou trocar o ângulo da foto, porque eu acho que isso é um problema, eu vou trocar o teste, porque eu vou alinhar a linguagem do meu target, eu vou trocar o horário, porque eu acho que eu estava colocando a publicação num horário ruim, e eu vou colocar uma modelo que vai estar usando 3 ou 4 peças que mais vendem. Lindo, vai estourar de vender. Qual das 4 coisas funcionou? Então, por isso que eu digo, faça um teste por vez, mantenha calma, você tem a vida toda, a vida do seu negócio toda para fazer testes. Como eles são rápidos, você vai ter tempo de fazer muitos, então eu prometo. Como eu disse, bati bem na tecla do esteja desapegado, esteja preparado para falhar, porque a grande maioria dos testes vai falhar. Você vai olhar para aquele resultado e vai falar, putz, não deu em nada. Sim, bem-vindo ao mundo do growth, e é aí que tá a beleza do processo também. Então, essa é a parte de analisar e priorizar, né? Então, já analisou, já viu o que funciona e o que não funciona, priorizou, desenhou os seus testes, então vamos sair. E aí você sai com o teste, então eu falei, eu estou vendendo poucos anéis porque a minha coleção de anéis é muito restrita. Como que eu testo isso? Aqui, como você depende de saber se é isso que as pessoas estão esperando ou não, você pode fazer desenhos de peça conceito, por exemplo. Então, alguns rascunhos e você joga uma enquete. Pessoal, vocês gostariam se a gente começasse a trabalhar com outros estilos ou com estilos como esse e coloca algumas referências? E você vai ter um retorno. E aí o seu papel é avaliar o resultado. Então, ninguém achou legal eu começar a mudar de coleção. Eu começar a expandir os estilos das coleções. Temos uma pista que o quê? O seu estilo está muito bem acertado. Então, por que ele não está vendendo? E aí a gente vai um teste depois do outro. O importante é saber também de não insistir em caminhos que já mostraram que não funcionam, né? Então, mas será que se eu tivesse mostrado essa coleção, o resultado teria sido diferente? Não faça isso. A resposta foi não, mude a variável, tá, pessoal? Então, quando você entra nesse ciclo de avaliar, recomeçar e aplicar, você tem que olhar sempre para o resultado dos seus testes, que foi esse exemplo que eu dei agora, sempre saber o que você vai fazer em seguida, né? Então, cada vez que você lança um teste para o mundo, pensar se o resultado for positivo, o que eu vou fazer? Se o resultado for negativo, o que eu vou fazer? E também outra promessa que eu vou pedir aqui é que vocês vão aplicar o que vocês aprenderam, que é o que eu falei lá no comecinho. Não adiantam vários resultados positivos se você não começou a aplicar o que está dando certo. Da mesma forma que não adianta um monte de resultados negativos se você vai seguir aplicando o que não funciona. Então, tem que prestar atenção. E aí eu coloquei aqui os 3 tipos de resultado que geralmente vêm dos testes, que ele pode ser positivo, então você testou aquela hipótese, ela se confirmou, legal, então tudo que você aprendeu, volta e começa a replicar para todas as suas postagens, suas abordagens comerciais, começa a aplicar em tudo. Se ele é negativo, abandone. Não é uma hipótese que vai virar, deixa ela descansar. E ele pode ser, infelizmente, ele pode vir a ser inconclusivo. E aí o que acontece? Não foi nem tão bom que eu possa dizer que deu certo, mas ele também não foi super negativo, ele não necessariamente deu errado. E aí aqui é uma decisão que você tem que tomar baseada em 2 fatores. Avalie o quanto você acredita naquela hipótese, e aí não é acredita no sentido de eu acredito que está certa ou eu acredito que está errada. O quanto você acha que tem algo ali por trás. E aí você tem que decidir, vale a pena testar de novo? Talvez um pouco mais de investimento, talvez tenha faltado dinheiro, isso acontece. Ou talvez enfatizar um pouco mais o fator que você quer testar, e aí você tem que fazer esse peso para entender
se você vai seguir aquele teste, se você vai abandoná-lo também. O Inconclusivo, ele testa o tino comercial de qualquer empreendedor e são sempre discussões extremamente ricas. Então, pegue esse momento para discutir com você. E aí, para a gente já ir caminhando para o nosso final, eu quis tangibilizar um pouco melhor como que esse processo acontece. Então, eu peguei um case aqui, dei uma maquiadinha para a gente conseguir ver isso, essa angústia do dia a dia vivida nesse processo. Então, começando com definindo o nosso problema. Era um cliente que acreditava que o Instagram dele não estava atingindo todo o potencial de venda dele, e ele sabia disso porque os concorrentes deles, isso era fato, floravam de vender só a partir do Instagram. E ele sabia muito bem onde ele queria chegar, porque ele acreditava que ele podia ter um faturamento até 20% maior vindo só de Instagram, porque quem comprava vindo de rede social, e aí, se não me engano, ele trabalhava com Facebook e Pinterest, então quem comprava dele vindo de outras redes sociais gastava de 2 a 3 vezes mais. Então, poxa, logo o Instagram é completamente baseado em imagens. A pessoa que vem no Instagram não vai vender? Então, vamos olhar, tem alguma coisa errada. Tem algum degrau tá indo para lugar nenhum. E aí, ele foi olhar os dados de tráfego da loja online e ele percebeu que, na verdade, não é que as pessoas que vinham do Instagram não compravam, não tinha quase ninguém vindo do Instagram. E aí você pensa, mas eu tenho uma rede social para quê? Vamos confrontar as hipóteses. E aí ele foi fazer, porque o medo que ele começou a ter foi que as pessoas não soubessem que a loja online dele existia, que os clientes dele mesmo, né, que estavam no Instagram, não soubessem que a loja online dele existia. E aí, isso se confirmou. Quando ele foi falar com os clientes mais fiéis dele, ele tinha um grupo de 15, 20 clientes com quem ele falava diretamente, eles nunca souberam que o Instagram dava ou era para dar acesso à loja online dele. E aí você fala, realmente, eu não consigo exigir que as pessoas façam compras no meu e-commerce se a minha loja online, se o meu Instagram não está levando para minha loja online. E aí o que ele percebeu, depois a gente avaliou todo o Instagram, a gente percebeu que não havia nada, nenhum link que levava para a loja online. Levava para o WhatsApp, mas não levava para a loja online. Então o que ele fez? Ele criou um anúncio de stories, porque stories performava muito bem, criou um anúncio de stories com as principais peças dele, que ele sabia qual era, porque a gente avaliou os dados de venda. Criou, se não me engano, eram 4 stories, todos, cada um com um link que levava diretamente para a página de venda daquele produto. Em 2 dias, 15% dos acessos subiram. Não foi 15% de compra, foram 15% em 2 dias. Porque, vamos lembrar que a compra também é um processo, né? Então, as pessoas, elas precisam entrar, eram peças de altíssimo valor agregado, mas 15% no número de acessos em 2 dias. Então, assim, a gente percebe que a gente achou a raiz do problema, né? E aí, falei, bom, a gente aprendeu que o que tava pegando é falta de link. Então, aquele link que tem na bio do Instagram, ele criou um Linktree, né? Que é uma ferramenta que, quando você em um link, consegue colocar vários. E aí, além de deixar o link do WhatsApp, ele deixou também o link do Instagram dele. E aí, foi coisa de 45 dias, 60 dias depois, as vendas do Instagram batiam com as vendas das outras redes sociais. E aí você fala, realmente, havia um problema, não era um problema difícil de resolver, como vocês viram, os anúncios que ele fez foram anúncios de baixo orçamento, não foram anúncios de altíssimo orçamento, ele fez super localizado, por quê? Porque a gente estava testando. Hoje em dia ele tem segurança de anunciar volumes maiores para chegar em públicos maiores, porque ele sabe que aquele problema que ele achou que ele tinha, ele já resolveu. Achou que ele tinha, não, né? Aquele problema que ele tinha, ele já resolveu. Então, esse é um processinho de growth do começo ao fim. E para tranquilizar vocês, gente, muitas vezes o processo é justamente esse, tá? Ele é muito mais simples do que a gente imagina. A gente só precisa olhar com cuidado. E aí, um resumão para a gente fechar. Entenda o teu problema, seja sincero sobre o teu problema, saiba onde você quer chegar resolvendo esse problema, crie hipóteses sem medo, analise e priorize sem medo, teste, aprenda e me prometam que vocês vão aplicar. Imagina se esse meu cliente segue sem link nenhum, só porque ele descobriu que era isso, mas ele não fez nada. E lembrem-se, é sobre melhorar continuamente e não sobre aprofundar, e aprofundar conhecimento e não ganhar de uma vez. Não temos bala de prata, esteja preparado para ser surpreendido para bem e para mal, infelizmente, que é a questão do falhar. Não é sobre o que você acha, é sobre o que funciona, no final das contas, né? Você vai adotar o que funciona e saiba onde você quer chegar, tem uma meta muito clara. Meus contatos estão todos aqui, fiquem à vontade para me procurar. E muito obrigada pela atenção de todos, espero resultados incríveis para todo mundo. Nossa, que ótimo, Laís, muito bom. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço. Vai ajudar muito o pessoal, com certeza, porque eu acho que tem muita gente que está chegando agora de maneira consciente no digital. Tipo, tinha lá a sua rede social, tinha seu Instagram, né? Às vezes nem tem site, ou tem aquele site institucional, que é só um cartão de visitas para você saber onde fica a empresa, essas coisas assim. E aí agora, de repente, é surpreendido com a Covid, com uma restrição imensa ao off, né? Então, Sim. precisa vender no digital e às vezes até tem mão de obra lá dentro. Tem as vendedoras, tem né? E tem esse pessoal que sabe, né? Que, como você falou, né? Que tem o contato com os clientes, com buyers, com shoppers, né? Então, aí eu vou fazer algumas perguntinhas para tentar tirar um pouquinho mais de informação, assim, que possa ser não só aplicável, mas até mesmo para refletir sobre o que é esse instrumental dentro desse momento que a gente está vivendo, né? Perfeito. Porque ele é anterior, né? Mas agora ele se tornou tipo estrela da vez, assim. Então, como que a gente pode trabalhar com isso? Vamos lá. Uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu gostei muito logo de cara, assim, quando a gente se conheceu, que a gente foi conversando sobre como aplicar, né, para a gente mesmo na Tendéria, né? É que é um quant que leva em conta o quali, que vira quali de novo. Então, isso para mim eu achei super incrível. E é algo que dá para você usar no off, né? Então, eu queria que você falasse. Ele é base, na verdade, para você ter uma gestão ágil, né, no seu negócio. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa coisa do como que você transforma esse quali num quant, como esse quant ajuda a gente a pensar a qualidade do tipo de serviço que a gente está fazendo, do tipo de entrega, né, que a gente está fazendo para o cliente, até porque muitas vezes as pessoas têm pouca consciência que elas têm muito mais números do que elas imaginam, né? Então, assim, mas tem medo do número, também tem isso, principalmente quando a gente pensa em marcas, que é um designer que faz tudo, ele tem já tem resistência com o financeiro, né? Então, já tem que desconstruir que financeiro não é uma coisa ruim, que é uma coisa super legal, que é super bacana, né? Que aí a gente até coloca em contato com o Vitor, que foi quem nos colocou em contato, né? Para mostrar que o financeiro é uma coisa super criativa, super bacana também. Então, como olhar para as métricas, como criar suas métricas, como organizar suas métricas, para criar, na verdade, serviços e produtos e entregas que são com qualidade que cativa o cliente, porque é base de relação com o cliente, pelo que você falou, né? Então a gente vai criar essa relação com o cliente. Queria que você comentasse um pouco isso, assim, esse quali que vira quant que vira quali, e a gente vai criando relação com o cliente cada vez mais aprofundada, né? Show. Eu acho que esse medo de números, assim, aqui a gente está num ambiente altamente criativo, né? Mas esse medo de números, ele existe para qualquer segmento, assim, na maioria. E é engraçado que quando eu chego nos meus clientes e falo, eu preciso de dados, eu preciso de números. A primeira resposta deles é, não tenho banco de dados. E aí eu começo com as perguntas simples, que é o que eu vou propor pro pessoal aqui agora. Eu falo, gente, tudo bem. Vocês têm histórico de venda? Temos. Esse histórico de venda, ele está dividido por cliente, por produto? Temos. Ótimo. Já é uma base incrível para a gente começar. Você tem rede social? Tenho. Essa rede social, ela tem fãs? Tem. É orgânico ou pago? Não, é só orgânico. Tudo bem, você tem interação com as postagens? Tem. Ótimo. Mais uma base incrível de dados que a gente tem. Você tem contato com os seus clientes? Você tem abertura de falar com os seus clientes? Tenho, mas não muito. Tudo bem, você consegue pegar 2 ou 3? Consigo. Tenho clientes que são amigos. Maravilhoso. E aí, Paty, a gente constrói uma tríade que é interessante, que qualquer tipo, que é o que eu falei, né? Dado para o growth, é qualquer tipo de informação de onde você consiga extrair conhecimento. Acho que essa é a parte mais importante, assim. Então, qualquer coisinha sobre o seu negócio que você olha, às vezes até uma coisa que aconteceu uma vez quando a gente fez um trabalho de ponto de venda, foi avaliar como as pessoas se comportavam na loja. Então, a gente percebeu que aquele produto vendia muito pouco porque ninguém chegava onde ele estava. Sim. Então, assim, isso também eu acho que para a gente criar essa resistência aos dados, né, e que isso é um processo que vai engessar, eu acho que entenda que você está buscando por dados cada vez que você está observando alguma coisa referente ao seu negócio. Seja a sua rede social, seja o teu livro caixa, seja como sua vendedora está abordando, seja a disposição da sua loja. Então, esse quant e quali no growth, na verdade, ele quase não existe, né? Porque muitos... É fluido o processo, né? Exato. E o que acontece muitas vezes é que a gente acaba confrontando um com o outro. Então,
Se vem uma conclusão que é puramente quanti, joga algo quali em cima. Vamos dar um banho de gente, né, nessa informação. Então, nossa, faz 6 meses que 50% do meu faturamento é em cima de colar de coração. Legal. O que teve nos últimos 6 meses? Aí, vamos decupar esse dado também, né? Não, e beleza, ele é um dado consistente. Quando você joga as pessoas, não, é porque... Foi Dia das Mães. Foi Dia das dos Mães. namorados, Por exemplo, abriu uma escola de inglês do outro lado da rua e só vem um monte de garotas de 16 anos e elas compram colares de coração porque elas fazem colar de coração entre as amigas. Então, assim, não significa que ele não tem uma participação consistente. Mas percebe como ele está extremamente sujeito ao que está vindo de fora e que não é padrão. O importante também, eu acho que é isso, Paty. A relação entre o qual e o quant permite a gente desenhar padrões orgânicos, imutáveis. Porque se a gente tem um padrão que é baseado em números e em comportamentos, se esse comportamento se altera, esse número mostra. Esse número mostrando é mais fácil de você ver. E aí o negócio consegue se conduzir junto com isso. Sim, se você consegue notar também que comportamentos estão emergindo, você já pode fazer o teste, né? Exatamente. Você não precisa esperar para copiar o seu cliente, o concorrente, né? Você pode já falar assim, olha, já tem um comportamento surgindo aqui, vamos pensar e já vamos trabalhar em cima disso, vamos fazer pequenos testes, né? Eu achei muito legal porque não é, às vezes a gente pensa growth, ou melhor, né? É colocado para a gente só como uma ferramenta para pensar a sua presença digital e o que você vai acionar. E, na verdade, não é só isso, é uma lógica, na verdade, que pode ser aplicada no trabalho, que é uma lógica de trabalho ágil, né? Então, de um jeito de fazer, rápidas, né? E uma das coisas que eu achei muito legal, e aí eu acho que vale a pena a gente comentar, legal. Você já deve ter ouvido isso várias vezes, né? É o eu acho. Eu luto contra o eu acho também, porque a minha empresa é uma empresa de pesquisa, então eu trabalho assim, gente, vamos parar de achar, vamos, né, usar dados, usar informação consolidada, né? A gente tem aqui, é trabalho de futuro, mas você tem isso consolidado também por vários tipos de sinais, né, que indicam isso. Então, não é achismo, né? Então, eu acho que lutar contra o achismo no empreendedorismo é uma luta, assim, né? E, ao mesmo tempo, a pessoa perde muito dinheiro com achismo, né? Sim. Com vaidade. E esse achismo, muitas vezes, está baseado na vaidade, né? Não, eu o fiz apego que eu falei, assim, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Tá, não tá dando certo agora. O mundo mudou, a gente precisa dar conta dessas transformações. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do delicada, que é delicado lidar isso com o cliente, né? Mas de virar para ele e falar assim, ó, falhou, a gente não vai mais insistir nisso nesse momento. Daqui a 5 meses, de repente, dá certo. Porque muda o cenário, o roxo que não vendia, super vende. Você está colocando no momento errado, é meio isso, assim, e acontece. Então, como lidar com isso, assim, porque é um processo de aprendizado constante, né? Então, como que o cliente tem que lidar com isso, efetivamente, assim, porque você vai virar para ele e vai falar várias vezes, não deu certo, não deu certo. Ele fala, então não vou parar de dar dinheiro para você, porque você não está fazendo eu ganhar. Você não está trabalhando direito. Exatamente. E o que é esse trabalhar direito, como mostrar para ele, como ensiná-lo a lidar com as falhas, né? Com esse achismo que não vai levar ele a lugar nenhum, né? Ao contrário, pode levar ele para falência, ainda mais vai ficar patinando, né? Que a gente tem que cada dinheirinho tem que ser muito bem investido, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é essa relação com os clientes e como eles devem ouvir isso, né? Você é jovem, mulher, então a gente sabe também. Aí você vira e fala, você está fazendo errado para um senhor que tem 60, 70 anos, que está há 40 anos no mercado, né? E você não está querendo agredi-lo, nem falar que tudo que ele tem é para ser jogado no lixo. Mas vamos começar a pensar um pouquinho diferente, porque o mundo mudou, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Legal, vamos lá. E acho engraçado você ter falado isso, porque quando eu comecei, hoje menos, mas quando eu estava muito no começo, a coisa que eu mais ouvia era, mas quantos anos você tem? Eu falava, ai, pronto. Com certeza. Mas vamos lá, eu acho Mas eu acho que é legal, é um ponto legal, Paty, porque assim, você colocou um equilíbrio legal que a gente também tem que saber ceder, porque a gente também tem que falar a língua do nosso cliente. E eu acho que fica até um ponto legal para o próprio pessoal que está assistindo e que vai começar com esse processo é que entenda que existe espaço para as duas coisas.
existe o espaço para o achismo, porque querendo ou não, quando a gente está desenhando as nossas hipóteses, é ali que você tem que achar. Tanto que quando a gente está em workshop, growth é legal conduzir em workshop, é muito legal. Quando você conduz um workshop de growth e você fala para o pessoal, vai gente, o que vocês acham? E aí fica todo mundo meio assim no começo, né? Porque tipo, ai, não, mas eu posso falar? Não, pode. Eu não tô falando que vai para frente, mas aqui é o horário, é o momento de você falar. Então eu acho que é legal as pessoas internalizarem isso, que tem um momento nesse processo em que você pode e deve deixar a tua cabeça voar, porque querendo ou não, é desses achismos que às vezes esses achismos eles se encontram e eles viram um achismo que é um pouco mais próximo da realidade. Então não perder essa oportunidade de juntar ideias, isso é legal. Só que ao mesmo tempo que a gente entende que tem esse espaço para achar e brincar, a gente tem que assumir de fato o espaço de que tem que ser priorizado. E existem priorizações que elas são muito difíceis no sentido de as ideias elas têm impactos muito próximos. Eu acabei não entrando aqui por causa do tempo, mas assim, a gente tem priorizar ideias por impacto, por nível de investimento necessário, por facilidade. Tem ideias que elas ficam muito próximas. E é ali que o achismo tende a querer falar assim, não, mas eu estava achando até agora, então eu vou achar que essa daqui é melhor. Não. Tem que ir, e aqui sim, em cima de dados e de coisas concretas, a gente tem que desempatar essa disputa. Então, aí tem que ser pragmático, né? Aí tem que ser pragmático, exato. Mas eu acho que o que alivia muito essa tensão, e eu já trabalhei com grandes corporações já para a gente fazer trabalho de growth, o que alivia muito esse apego ao achismo é deixá-los, permitam-se achar quando está no momento de achar e achem tudo que vocês têm para achar. Pira mesmo, assim, isso ajuda muito, porque quando você tem que priorizar, você vai um pouco mais certo de que você disse tudo que você tinha para dizer. Até Sim, porque... às vezes é necessidade só, né, às vezes dessa troca, né? E assim, muitas vezes, como a gente passa pelo processo de ideação, daí a gente dá uma primeira priorizada, depois a gente prioriza efetivamente para ir para os testes, como eles veem esse processo acontecer, também é um pouco menos duro de falar para eles, olha, não vai dar. E aí na outra ponta, talvez, que é onde a gente tem aí os resultados dos testes, geralmente é onde vem uma rebatida de achismo também de, eu acho que você não fez do jeito que tinha que ter sido feito. Eu acho que teve alguma coisa errada. Eu acho que... Aí é um outro achismo que é um pouco mais de defesa, né? As pessoas às vezes tendem a entrar na defensiva, mas também é um momento de que você está mais munido para dizer, olha, tem dados, e aí você explica, você consegue retomar todo o processo que foi passado antes. Então, eu acho que é uma conversa, assim, e como o fato dele ser um processo, dele ser cíclico, e dele sempre dar chance para as coisas acontecerem de novo e de formas diferentes, sobre outras óticas, eu acho que isso é legal porque balanceia muito os ânimos. E chega uma hora que você fica, eu acho, chega uma hora que cansa, assim. Já participei de workshops de growth que duraram 8 horas. E assim, dava 6 horas da tarde, super divertido, né? Porque é super dinâmico, mas chega às 6 horas da tarde, você fala, gente, e aí, o que vocês acham? Então, geralmente a resposta é, eu não acho mais nada. Eu não acho mais informação. Esgotei os meus achismos, né? Conseguimos exaurir todos os achismos, né? Exato. Mas bacana, e uma última perguntinha, assim, que eu acho que pra gente fechar, né? Você falou de olhar para a concorrência também, e eu acho isso super importante. Não para a gente denegrir concorrência, invejar a concorrência, nada disso. Precisa aprender com a concorrência, né? Eu sempre falo para os meus clientes também, assim, falo assim, gente, a gente tem que fazer um bom benchmarking, né? Tudo bem que eu caio mais no quali, mas, né, tipo, faça um bom benchmarking, porque isso a gente aprende muito com os nossos clientes. E aprende também com as falhas deles, né? Uma das coisas que agora aconteceu na Covid foi uma grande marca de joia nacional, ela teve um ataque pelo seu Instagram de reclamações. E ela não dava conta de responder, né? E aí todo mundo só vê o lado negativo disso, né? Virar e falar assim, olha só, que absurdo, eles são tão grandes e não tem uma equipe para responder, né? Eu vi outra coisa, eu falei assim, gente, além disso, a gente tem que ver que, olha a quantidade de gente reclamando, é a quantidade de gente querendo comprar joia. Sim. Pelo Instagram, pela internet. E assim, eles estão usando esse espaço de saque porque eles estão achando que é o melhor para conversar nesse momento, porque é o que vai dar mais visibilidade para a sua reclamação. Mas a quantidade era tão grande de reclamação que a primeira coisa que me veio à cabeça, eu falei, gente, a quantidade de gente querendo comprar, né? Exato. Então, assim, eu não tô vendo problema nenhum naquilo, tô vendo uma super oportunidade.
Exatamente, exatamente. Então, olhar para o concorrente é uma coisa bem importante, como um dado também, né? É um Sim, dado que a gente tem que trazer para o growth da nossa marca, da nossa empresa. sim. Ele corta muitos caminhos, né, querendo ou não. E é uma coisa legal também, Paty, o que eu mais gosto de olhar nesse sentido é o seguinte, ele te ajuda a entender o teu tamanho nesse mundão. Porque também tem aquela coisa assim, ai, acontece muito. Ai, X marca, que geralmente é uma marca que entra no ranking da Interbrand, das mais valiosas do mundo, faz desse jeito, por que que eu não posso? E geralmente são ações que claramente custaram pra caramba, são kits maravilhosos enviados para influenciadoras carérrimas por publicações que custam cada publicação 20, 30 mil reais. Por que que eu não posso fazer isso? Eu falo, olha, você pode? Aqui no teu grupo focal, aqui na tua cidade, com os materiais que você tem aqui, a gente vai divulgar só aqui. Então, assim, eu acho que isso dá uma dimensionada no que dá e no que não dá para fazer, e no impacto que a gente pode esperar disso. Porque, às vezes, as marcas acham que precisa sair fazendo tudo que todo mundo faz, e assim, se tá todo mundo... É o princípio do Waze, né? Se tá todo mundo indo por aquele caminho, por que virar uma esquerda antes é tão ruim? Se você não vai cortar por trás de todo mundo. Então, eu acho que ele te ajuda a dimensionar algumas coisas. Ele te direciona para caminhos mais fáceis, sim, mas você tem que ter esse discernimento de dizer também assim, tudo bem, é mais fácil, mas não vai estar mais lotado. Será que não vale a pena eu olhar para isso como aprender com os erros, né, que é o que eu falei? Pode ser que já não Exatamente. dê certo, então eu vou para cá. Já pode estar excessivo, né? Está Exato, saturado aquele caminho, né? Então, por que que eu não crio um novo, né? E exatamente. também não adianta, assim, né? A internet é o mundo, mas a gente não consegue estar no mundo inteiro, o tempo inteiro, né? Exatamente. Então, é melhor a gente escolher o pedacinho do mundo que a gente se relaciona para ter os melhores resultados, né? É aquele princípio do nenhum produto vende para todo mundo. Não interessa se você vende a Hering branca, que a Hering branca não vende para todo mundo. Então, É, né? exatamente, o básico, né? O famoso básico não é básico para todo mundo, né? Mas Exatamente. ótimo, Laís, foi muito bom mesmo. Adorei, adorei. Aprendi um monte, vou Que bom. continuar aprendendo cada vez mais com você. E aí eu vou dizer uma coisa que eu acho que é bem bacana, assim, da gente Uhum. levar, assim, e que eu queria para você, assim, comentar bem rápida. Isso tem que ser rápido, mas assim, eu acho que você consegue Legal. que é você consegue fazer com Growth uma comunicação que é com foco em vendas, né? Você Sim, consegue direcionar muito, né? Então, eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso, assim, para a gente poder finalizar aqui, mas legal. acho que pode ser uma dica bacana para quem está escutando. Sim. Eu acho que o growth é um jeito de você responder uma das máximas do marketing, que infelizmente eu não vou lembrar de quem é agora, mas tem um grande pensador de marketing que fala: o bom marketing faz a sua empresa parecer esperta. O marketing excelente faz o seu consumidor se sentir esperto. Então, o growth Uhum. é justamente esse meio termo entre usar a sua comunicação do jeito mais eficiente possível para entregar para o teu cliente exatamente o que ele estava procurando. Então, eu acho que Ótimo. é isso. E hoje é super importante, né? A internet Exatamente. criou o mundo de super nicho, super segmentação, então é um instrumental extremamente estratégico, né, Exato. para as pessoas. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, gente, o Foi muito convite. Obrigado, legal. pessoal, pela atenção. Paty, pelo bate-papo. Foi incrível para mim também. Ai, que bacana, porque para a gente foi super legal. Eu acredito que para todo mundo que está aqui ouvindo foi bem, bem bacana. E amanhã a gente tem a palestra Presença Digital Plano Estratégico com a Melissa Lenovski, que é da Aldeia, uma agência do Rio Grande do Sul, uma das primeiras agências de design digital e de marketing digital, e que tem uma visão bastante bacana da gente pensar como entrar, como estar, né, nesse mundo digital, né? Então, principalmente do ponto de vista qualitativo, como é que você tem que ter uma presença que fale sobre você, sobre o seu propósito, e como que isso gera, na verdade, não só seguidores, mas também compradores, né, da sua marca. Então, amanhã a conversa é com a Mel. Obrigada mais uma vez, Laís, e Tchau, ficamos tchau, por Paty. aqui. Até Obrigada, amanhã, gente. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.